Boa noite. Boa noite, eu sou o Dr. Vitor Marques de Oliveira e hoje eu estou falando em nome da empresa Traumacamp para apresentar para vocês uma novidade no tratamento das lesões de espessura total da cartilagem do joelho em um único tempo, que é a matriz de colágeno chamada CARES 1S. CARES 1S é uma sigla que quer dizer Sistema de Regeneração da Cartilagem em uma única etapa. Há cerca de mais ou menos 6, 7 meses, eu fui convidado pela Traumacamp, juntamente com o Dr. Carlos Franciose, da Escola Paulista de Medicina, e também o Dr. Pedro Giglio, da Universidade de São Paulo, a participar de uma reunião lá na sede da Traumacamp, onde eles nos apresentaram essa matriz de colágeno e nos deram todo o apoio e todo o suporte para que nós realizássemos um estudo multicêntrico para avaliar essa matriz de colágeno, envolvendo as 3 faculdades de São Paulo que nós pertencemos, que é a Santa Casa de São Paulo, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a USP. Nós começamos a fazer um projeto de pesquisa, estávamos iniciando quando surgiu a pandemia do coronavírus. Então, nós tivemos que parar um pouco esse estudo. Em virtude disso, nós resolvemos, então, hoje, realizar esse webinar, que é para poder apresentar para vocês essa matriz de colágeno. Esse webinar ele vai constar de 2 módulos. O primeiro módulo serão 3 palestras. A primeira palestra será o Dr. Pedro Giglio. Ele vai falar sobre os princípios do tratamento da lesão condral. Em seguida, virá o Dr. Carlos Franciose, que é o Kaká, mais conhecido como Kaká. Ele vai falar, então, um pouco mais sobre essa matriz de colágeno, as suas características, quando, como e onde utilizar, e também vai fazer uma breve revisão da literatura em relação ao uso dessa membrana e também das lesões condrais. E depois, em seguida, eu vou apresentar a técnica cirúrgica da membrana, dessa matriz de colágeno, o CARES 1S. Terminado essas apresentações, a gente, na sequência, faremos a apresentação de casos clínicos. É importante lembrar a vocês que, mesmo durante a apresentação, vocês podem fazer perguntas para os palestrantes através, aqui na parte de baixo do vídeo, tem o Q&A, que é o Question and Answer. Então, vocês podem clicar aqui e fazer suas perguntas, que talvez após as apresentações a gente faz uma pausa para poder fazer as perguntas para os palestrantes e depois a gente retoma com as palestras, tá bom? Então, nós vamos começar o webinar com a primeira palestra do Dr. Pedro Giglio. Pedro, é com você. Muito boa noite para todo mundo. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Obrigado, Carlos Eduardo, Kaká. Obrigado a Traumacamp. Vamos começar a falar aqui do princípio do tratamento das lesões de cartilagem. Muito bom. Esse é o meu conflito de interesses. Bom, a gente que trabalha com cirurgia de joelho, a gente sabe que as lesões da cartilagem são sempre um problema desafiador para nós. Elas trazem sintomas limitantes para os pacientes, perda de função, e o nosso grande problema é que a cartilagem tem uma capacidade baixa biológica de regeneração. Então essas lesões, elas, além de não ter uma característica de se regenerar, de melhorar espontaneamente, pelo contrário, elas têm uma tendência à degeneração, de um espectro que vai desde as lesões condrais focais até progredindo para a osteoartrite, que é a doença que a gente conhece da degeneração do joelho. E quando a gente tem uma resposta de regeneração, essa é uma resposta para a formação de fibrocartilagem, na verdade, e não cartilagem hialina. É interessante a gente saber essa diferença, que enquanto a cartilagem hialina tem colágeno 2, tem uma organização para distribuir bem a carga no osso subcondral e promover
um movimento com pouco atrito, a fibrocartilagem ela é fibrosa, ela é uma cicatriz com colágeno 1, ela é mais desorganizada, ela tem menos capacidade de transmissão dessa carga, de um movimento sem atrito, e ela tende a degenerar com o tempo. Então, o nosso desafio é exatamente tentar promover uma regeneração de cartilagem ou dar uma nova cartilagem hialina de qualidade para um local que tem uma lesão condral. É o mesmo princípio do buraco no asfalto. O asfalto é igual à cartilagem, ele quer, o princípio dele é distribuir as cargas na superfície para o solo embaixo. Quando a gente tem um buraco, o estresse mecânico nas bordas do buraco e no fundo desse buraco é muito maior do que numa superfície íntegra. E da mesma forma que o buraco no asfalto permite que a água entre e vai degradando o material, na cartilagem a inflamação que aquela lesão e a sobrecarga causa vai degradando a cartilagem. E o princípio de tratamento de tampar esse buraco, só que com um tecido ou com um material de qualidade e propriedade semelhante ao material em volta, é a forma que a gente tem de diminuir sintoma e evitar ou diminuir essa degradação. O primeiro passo aí no princípio das lesões de cartilagem é ver que tipo de lesão de cartilagem a gente tem. A primeira coisa que a gente pode ter é uma lesão condral focal, um buraco na cartilagem, um defeito num joelho normal, em que a gente normalmente vai ter um menisco bom, vai ter um osso bom, vai ter pouca inflamação, pouca sinóvia inflamada, diferente de um joelho degenerado. A gente pode ou não ter uma alteração do osso subcondral, como esse edema ósseo muito próprio da sobrecarga que a gente vê aqui. A gente pode ter um fragmento osteocondral, e o protótipo disso é a osteocondrite dissecante, em que a gente tem um defeito no osso subcondral e o destacamento de um fragmento, num joelho que também tende a ser normal inicialmente, não degenerado. A gente pode ter alterações do osso subcondral. Além do edema que eu mostrei, a gente pode ter, por exemplo, um osteófito intralesional, uma resposta de reparo que, em vez de formar uma fibrocartilagem, formou osso e criou uma espessura de osso maior no lugar da lesão, o que promove também a degeneração e sintomas. A gente tem que ficar de olho nisso. E a gente pode ter a progressão para osteoartrite, daí a gente tem lesões que normalmente são bipolares nas duas superfícies de cartilagem, com alteração do osso, com alteração dos meniscos, com inflamação de toda a articulação. Ela pode estar em um compartimento ou pode estar em mais de um compartimento do joelho. Aqui a gente vai lembrar que normalmente não tem uma boa indicação da cirurgia do reparo de cartilagem, porque o prognóstico de qualquer reparo de cartilagem, quando a gente já tem osteoartrite, é ruim, então diferenciar isso é bem importante. E a gente tem que avaliar as lesões associadas que a gente vai ter nesse joelho. Lesões meniscais, lesões ligamentares, instabilidade, alterações no alinhamento com desvio de eixo, o varo na lesão medial, o valgo da lesão lateral, que são extremamente importantes, uma alteração do trilhamento patelar, aqui a gente tem uma instabilidade, mas a gente pode ter um trilhamento patelar alterado sem instabilidade, uma patela alta, um sinal do J, uma lateralização. E lembrar que a gente tem ferramentas como cirurgião de joelho para abordar isso. As osteotomias da tuberosidade, por exemplo, para melhorar o trilhamento, que um Fulkerson, por exemplo, que o Dr. Carlos Eduardo é um grande especialista e pesquisador aí das osteotomias de Fulkerson para lesão patelofemoral, e as osteotomias femorotibiais, valgizante, valorizante, ferramentas que a gente tem que utilizar tratando essas lesões. A primeira decisão que a gente vai ter que tomar é quando operar. Opero ou não? A nossa tendência atual é pacientes jovens e ativos, que têm sintomas limitantes, né? Não aqueles assintomáticos ou oligossintomáticos, que falharam no tratamento conservador não cirúrgico bem feito, que tem uma lesão de espessura completa, que não é espessura parcial, e de um tamanho considerável, normalmente a partir de 2 centímetros quadrados. Lesões unipolares, ou seja, aquelas que não têm a cartilagem adjacente lesadas. E cirurgias associadas que a gente precisa fazer naquele joelho já. Por exemplo, uma lesão de LCA ou uma cirurgia para instabilidade de patela. Se a gente tem mais critérios desses, a gente tem mais tendência a indicar uma cirurgia de cartilagem. Se a gente tem menos tendência. Não são critérios rígidos, mas são os fatores que a gente leva em consideração. E
E aí, quais são os tratamentos que a gente tem disponível hoje em dia? No nosso meio, hoje, o que a gente tem são esses tratamentos. A gente tem a microfratura e as matrizes condrocondutivas, como, por exemplo, o Caress, que é o produto que a gente está falando, e a gente tem os enxertos osteocondrais, que podem ser autólogos, o plug, a mosaicoplastia do próprio paciente, ou o aloenxerto, o plug de um doador cadáver com cartilagem fresca, com condrócito vivo. Esses, da esquerda, a microfratura e as matrizes, são regenerativos. A gente vai formar uma cartilagem nova naquela região. E os da direita são substitutivos. A gente vai colocar uma cartilagem já madura de outro lugar. Isso é importante, isso tem muito a ver com o tipo de reabilitação que se faz nas técnicas por conta do tempo de maturação. Basicamente, lesões pequenas, a gente tem mais opções. Eventualmente, só o debridamento, tirar a cartilagem instável daquela região, ele já pode ter um alívio sintomático e uma resposta de regeneração, mas principalmente a microfratura e o enxerto osteocondral autólogo, mosaico, são opções boas para lesões pequenas, assim como os implantes de matriz condrogênica. As lesões grandes, a gente começa a ter opções mais limitadas. As matrizes condrogênicas são uma opção, e se a gente tiver defeito no osso, talvez a gente precise de enxertia, se for um defeito de uma espessura mais considerável, e o aloenxerto, o transplante fresco de cadáver. Cada uma dessas vai ter vantagens e desvantagens. A microfratura, ela é bem indicada para lesões pequenas. Por quê? Como ela forma uma fibrocartilagem bem fibrosa, lesões grandes, a gente tende a ter uma degeneração secundária, principalmente no médio e do longo prazo. A vantagem é que é uma técnica simples e de fácil disponibilidade. Pela essa fibrocartilagem, a gente tem a degeneração, cuidado com lesões grandes, o resultado é pior, e pior para pacientes de alta demanda, que vão ter muita carga naquela região da fibrocartilagem. A maturação da microfratura, ela é lenta, ela vai ter pelo menos de 6 a 9 meses para aquela fibrocartilagem ficar bem madura e estável. Então a reabilitação tem que ser restritiva, na verdade. A gente tem que ter pelo menos de 4 a 8 semanas de restrição de carga e daí uma restrição e um retorno ao esporte lento ao longo de vários meses, que é às vezes diferente um pouco do que a gente vê, às vezes, de vai operar uma lesão de menisco, tem uma lesãozinha de cartilagem, faz uma microfratura e faz uma reabilitação normal, como se não tivesse a cartilagem. Esse não é o mais indicado para fazer essa técnica. E aí as complicações são importantes para a gente. Além da degeneração, tem uma tendência de formar osteófito intralesional, por esses furos que a gente faz no osso subcondral. Dependendo da série, de 50% a 60% às vezes dos casos pode ter osteófito intralesional depois de um segmento de médio prazo. E a microfratura, ela tende a piorar o prognóstico de um segundo procedimento caso ela falhe. Então a ideia de fazer uma microfratura que é mais simples para depois fazer alguma outra coisa é uma ideia que não necessariamente é a melhor. A gente piora o prognóstico de outros procedimentos. Basicamente, a gente forma um coágulo de medula óssea e nesse coágulo as células que vêm tanto da medula óssea quanto do tecido ao redor, elas vão ter que, neste coágulo, começar a gerar uma cartilagem. Então, o coágulo funciona como uma matriz. Só que é uma matriz bem mais frouxa e que precisa ser protegida. O enxerto osteocondral autólogo, o mosaico, é muito bom para lesões pequenas, mas é limitado para lesões grandes, porque a gente tem uma morbidade do sítio doador. Ela dá uma cartilagem hialina imediata e, por isso, a gente precisa de uma reabilitação eventualmente menos limitante, um retorno um pouco mais rápido ao esporte e substitui defeitos ósseos pequenos, desde que isso não prejudique a nossa fixação do plug. Essa morbidade do sítio doador, ela impede que a gente trate lesões grandes. Este tipo de tratamento de lesões grandes com múltiplos plugs, hoje em dia não é muito preconizado, porque a gente tem uma tendência bem maior de degeneração ou problemas de integração desse plug. Então a gente prefere técnicas mais modernas quando a gente tem lesões maiores. Então, muita limitação de tamanho para o mosaico. E o aloenxerto do cadáver, com cartilagem fresca, ele é muito bom para lesões grandes, ele dá uma cartilagem madura, mas todo mundo sabe aqui que a gente tem um problema de disponibilidade.
A logística de captação e processamento, a gente tem que ter um banco de tecidos próximo da gente, o tanto de captações que a gente tem no nosso meio é muito pequeno, precisa de um tempo de triagem de doenças sorológicas, virais e triagem microbiológica para ver se não tem uma contaminação de bactéria. Então a gente tem uma janela para operar curta. Tudo isso faz com que seja uma cirurgia difícil no nosso meio, apesar de ótimos resultados. Aqui, então, a gente consegue tratar de forma boa lesões grandes de cartilagem. E a matriz condrocondutiva é o recurso mais novo que a gente tem no nosso meio. Elas são materiais biocompatíveis, biodegradáveis, só que condrocondutivos, que permitem que as células que vão regenerar a cartilagem penetrem nesse material e estimulem o processo de regeneração, muito mais do que só um coágulo da microfratura, que é muito mais frágil. A gente tem diversos materiais, o hidrogel de colágeno tipo 1, que é o Carles 1S, a gente tem produtos de tecido animal descelularizado, a gente tem com colágeno 1 ou 1 e 3, e a gente tem de ácido hialurônico, só que não disponíveis aqui no nosso meio. Esses são os materiais mais estudados. O racional é essas duas coisas. A contenção da área de regeneração e proteção, muito melhor do que um defeito que a gente deixa aberto numa microfratura, e ele dá um arcabouço biológico para a regeneração de cartilagem. Em vez das células se propagarem naquele coágulo de fibrina que nem na microfratura, ela tem uma matriz de colágeno para se aderir e daí começar a produzir matriz de cartilagem, colágeno tipo 2, proteoglicano, e formando uma cartilagem de característica mais semelhante à cartilagem hialina. Então aqui a gente tem imagens de microscopia eletrônica mostrando células crescendo em tipos de matriz diferentes. Essa aqui de baixo é o Carles. E aqui a gente tem uma microscopia confocal de imunofluorescência mostrando aqui como essas células estão intermeando aqui a matriz. E daí a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem matrizes bidimensionais, que a ideia é conter a lesão. As células podem crescer e se regenerar na matriz aqui bidimensional, numa membrana, e a gente tem uma região que ou vai ficar de coágulo, que as células vão ter que provocar essa regeneração dentro do coágulo, ou eventualmente, se a membrana estiver no fundo da lesão, a gente tem que ter um processo de hipertrofia para o preenchimento dessa lesão. E a gente tem como Carles uma matriz tridimensional, como o Dr. Carlos vai mostrar, em que a gente tem todo o volume aqui da lesão preenchido pela matriz, permitindo que as células dentro da matriz façam esse processo regenerativo. E a gente tende a ter, quando a gente adiciona uma matriz, tecido de cartilagem hialina mais favorável, com mais colágeno 2 e uma organização melhor do que quando a gente faz uma microfratura ou um simples debridamento. E a gente tem aí trabalhos séries clínicas aí, o Carlos vai mostrar mais, mostrando melhora sintomática e regeneração de cartilagem com exames de ressonância magnética, avaliações histológicas. Tendendo, portanto, como a gente tem uma cartilagem melhor, a dar um resultado melhor que a microfratura a longo prazo. Então, as vantagens da matriz condrocondutiva. Ela permite o tratamento de lesões grandes, que a mosaico e a microfratura não são ideais. É um procedimento de tempo único. Os implantes são comerciais prontos para uso, off the shelf. Tira da prateleira e pode usar. Não precisa encomendar, preparar, esperar ter um doador ou cultivar um processo biológico. E a aplicação é mais fácil mesmo na patelofemoral, que é uma articulação mais curvada, né? Que é sempre mais difícil quando a gente pensa em plug, enxerto osteocondral. E tem a possibilidade de associar um tratamento biológico, que ainda não é nossa realidade no Brasil, pela regulamentação de Anvisa, mas com as matrizes a gente tem opções no exterior, com célula mesenquimal, com condrócitos, que são coisas, perspectivas futuras que a gente ainda não tem no nosso meio. Desvantagem. Como é uma técnica regenerativa, a gente precisa esperar essa nova cartilagem amadurecer, então vai ter uma reabilitação mais restritiva do que colocar uma cartilagem hialina madura. Resumindo, então, quais são os passos aí de decisões da nossa decisão no tratamento de lesão de cartilagem? Em primeiro lugar, decidir se a gente vai para a cirurgia ou para o conservador, baseado naqueles critérios que a gente conversou. Perfil do paciente, tipo da lesão, se tem uma outra lesão para tratar. Segundo lugar, a decisão por qual técnica, daí a gente vê muito o tamanho do defeito, a demanda do nosso paciente, a localização,
por exemplo, na patelofemoral é mais fácil usar uma matriz do que usar um plug osteocondral. E a disponibilidade, que infelizmente a gente sabe que no nosso meio é uma variável importante qual técnica a gente tem disponível para o nosso paciente, por serem tratamentos novos que não estão universalmente disponíveis em todo lugar, eventualmente dificuldades para autorização e para a gente utilizar. Em terceiro lugar, o tratamento das lesões associadas. O nosso joelho tem que estar estável. Tratamento de meniscos, se for possível, um menisco reparável, a gente deve associar. E lembrar dos realinhamentos, tanto do realinhamento do eixo mecânico, que a gente não deve tolerar deformidades, varo na lesão medial, valgo na lesão lateral, quanto a avaliação do trilhamento papelofemoral, que se tiver alterado na vigência de um tratamento de lesão condral, a gente deve fortemente considerar tratar. Bom, muito obrigado, é isso que eu tinha para falar. Eu vou passar a palavra para o Dr. Carlos Eduardo Franciosi, aqui da Escola Paulista, que vai falar sobre o produto CARES 1S e vai tocar adiante aí o nosso webinar. Quem tiver perguntas aí pode ir mandando no QIA, que a gente vai, ao longo do nosso programa, respondendo e discutindo. Muito obrigado, Pedro. Só vou pedir para você dar parar de compartilhar. Que deu... Perfeito. Tá dando para ver, Pedro e Vitor? Ver e escutar? Tá aqui, perfeito. Tá bom, tá ótimo. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, sou o Dr. Carlos Franciosi, sou da Escola Paulista de Medicina, sou o Kaká, como já foi falado, e vou falar especificamente agora sobre o CARES 1S. Na verdade, o CARES é uma abreviatura. O CARES 1S quer dizer Cartilage Regeneration System One Step, ou seja, é uma matriz de colágeno tipo 1 fabricada para ser utilizada em uma etapa única de cirurgia. Esse CARES ele foi desenvolvido e patenteado pela empresa Arthrokinetics. Ela foi fundada na Alemanha em 1999 e em 2008 teve a transferência das atividades de pesquisa e de produção para a Áustria e passou a ser comercializado na Europa desde 2012, depois de passar por uma série de testes de qualidade, e comercializado internacionalmente desde 2013. E foi trazido agora para o Brasil pela Traumacamp. E o que é o CARES? Então, ele é um scaffold, ele é uma matriz tridimensional, então é diferente de uma membrana. Membrana, a gente sabe que é uma matriz bidimensional, e o CARES, como o Pedro mesmo mostrou, acaba sendo um scaffold tridimensional, porque ele tem espessura. Ele vem nas diferentes apresentações espessura de 4 milímetros, recomendado para ser utilizado na articulação tíbio-femoral, e na espessura de 6 milímetros para ser utilizado na patela, uma vez que nós sabemos que a cartilagem da patela é um pouco mais espessa do que a do resto do joelho. Ele é uma matriz densa de colágeno tipo 1, tem uma consistência gelatinosa, ele é um hidrogel, ou seja, um colágeno gelatinizado. Quando você aperta ele, ele tem realmente essa consistência de gelatina, e ele é maleável e moldável, porque a hora que você exerce uma pressão sobre ele, acaba saindo aquele conteúdo líquido que tem nele, e você acaba possibilitando de moldar e comprimir essa sua matriz. Apresenta alta biocompatibilidade e propriedades viscoelásticas semelhantes à da cartilagem hialina. E de onde que é extraído, então, esse colágeno? Esse colágeno é extraído da cauda de rato e, obviamente, essa extração é feita sob condições controladas de qualidade, sendo muito restrito a produção, tendo realmente todos esses controles sendo necessários e verificados por várias agências, inclusive as europeias e depois também pela Anvisa, uma vez que esse produto já tem a Anvisa liberando aqui as suas práticas para utilização aqui no Brasil. Então essa matriz de colágeno tipo 1, ela tem uma propriedade osmótica muito interessante. Através dessa propriedade osmótica, ela vai estimular a migração celular dos tecidos circundantes para dentro da matriz.
Então ela é chamada como se fosse um capturador de células. Está lá o nosso KERS, a nossa matriz, e ela vai, por causa da propriedade osmótica, vai acabar estimulando a migração de células vizinhas para dentro aí do nosso scaffold. E de onde vêm essas células? Existem diversos trabalhos na literatura demonstrando que quando começa a ter um princípio de cicatrização nas lesões de cartilagem, as células elas são tanto derivadas da cartilagem ao redor, como também da membrana sinovial e até do líquido sinovial. Então o KERS ele é um estimulador aí dessa migração celular. O que acontece? Através dessa propriedade osmótica, ele vai possibilitar a proliferação celular dentro da matriz, sendo que esse implante, então, ele vai acabar sendo colonizado por células. Mas será que isso acontece realmente? Então tem um estudo interessante que foi publicado na Cartilage em 2018, a Victoria Horbert, que foi a primeira autora, e aqui a gente pode perceber esse gráfico que eu vou explicar para vocês o que é. O KERS ele tem duas apresentações fora do Brasil. Uma, a que nós estamos apresentando para vocês, que é o KERS sem célula. Então é um implante acelular para ser utilizado somente como um scaffold. E a outra apresentação, que também existe lá fora, já é esse scaffold semeado com células, ou seja, já é feita a produção desse scaffold junto com células. Aqui nesse gráfico nós estamos observando em vermelho o nosso scaffold sem células, que seria o KERS 1S, o KERS 1 estágio, e o azul é o KERS já semeado com células. E nós vemos aqui, esse estudo ele foi feito in vitro, utilizando cartilagem bovina. Nós podemos perceber que ao longo de 12 semanas, ocorre uma migração celular para dentro do implante sem células, ou seja, do KERS 1 stage, o KERS 1 estágio, e ao redor de 12 semanas, a quantidade de células presente no nosso scaffold acelular é bem semelhante à quantidade de células presente no scaffold já fabricado com células. Ou seja, esse estudo demonstra realmente que o KERS ele tem o potencial para que as células elas migrem para dentro dele e que dentro dele elas comecem a se reproduzir, ou seja, ele vai ser colonizado por células. Ainda nesse estudo demonstrou também que ao longo do tempo, também ao longo dessas 12 semanas, vai acontecendo uma mudança do tipo do tecido apresentado no scaffold. Então nós sabemos que o scaffold ele é feito por colágeno tipo 1, derivado aí da cauda de ratos. Só que sabemos também que a cartilagem articular, o principal colágeno formador dela é o colágeno tipo 2. E ao longo do tempo, nós podemos perceber, através da expressão gênica de colágeno tipo 2, em detrimento do colágeno tipo 1, que o nosso KERS ele também começa a apresentar uma expressão de colágeno tipo 2 em detrimento do colágeno tipo 1, demonstrando então um fenótipo aí mais semelhante ao da cartilagem. Aqui no final das 12 semanas, a gente pode ver o nosso implante, o KERS, em vermelho mais escuro, com uma expressão de colágeno tipo 2, semelhante ali à da superfície da cartilagem normal. Ou seja, realmente ao longo do tempo, vai ocorrendo uma mudança aí desse implante, transformando-se então em um tecido semelhante ali à cartilagem, com muitos dizendo até que acontece a regeneração da cartilagem através desse tecido. Então, através dessa matriz de colágeno tipo 1, ocorre a degradação gradual do colágeno tipo 1 e a substituição do colágeno tipo 2, conforme foi demonstrado pelo estudo in vitro de 2018. O implante ele vai ser transformado em um tecido estável, com propriedades viscoelásticas semelhantes à cartilagem. E aqui tem um relato de caso muito interessante. Ele é um dos primeiros ali, lembrando que o KERS começou a ser comercializado internacionalmente em 2012. Então, isso é um relato de caso em relação aos pacientes que foram incluídos no protocolo de pesquisa. E é um caso de um paciente que tinha uma lesão de cartilagem no côndilo femoral medial, foi feita aí o tratamento com o KERS, e aqui a gente demonstra a biópsia, à direita o second look com artroscopia, e aqui à esquerda a biópsia desse KERS com 42 meses de pós-operatório, onde a gente pode perceber realmente um tecido muito semelhante ali à cartilagem hialina.
E quais seriam as indicações do KERS? Então ele chegou para ser realmente mais uma alternativa para as lesões de cartilagem, visto que, conforme o Pedro já falou, o potencial de cicatrização do tecido cartilaginoso é muito baixo, é muito ruim. E ele tem as indicações clássicas aí para seu uso, que seriam as lesões focais, lesões com bordas preservadas, ou seja, uma lesão contida. Classicamente, ele não é indicado para uma lesão não contida. Lesões graus ICRS 3 e 4, que, ou seja, apresentam defeitos, podendo até mesmo envolver o osso subcondral. Lembrando que nos defeitos com envolvimento do osso subcondral, deve ser feita uma enxertia óssea, para que o defeito ósseo ele chegue até o nível ali da cartilagem, e aí sim, quando tiver no mesmo nível, já foi preenchido o defeito ósseo com enxerto ósseo, aí em cima desse defeito é utilizado então o implante KERS, como acontece em alguns casos de osteocondrite dissecante. Em relação ao tamanho do defeito, existem implantes de 34 milímetros de diâmetro que conseguem ocupar uma área de até 8 centímetros quadrados. Então, realmente, é uma área bem ampla para estar utilizando o KERS. A idade clássica é de 18 a 60 anos, IMC menor do que 35 e, conforme já foi falado, também é indicado na osteocondrite dissecante, desde que seja corrigido o nosso defeito ósseo com enxerto ósseo. Aqui demonstrando então um mapa das possibilidades que temos para o tratamento das lesões de cartilagem. Então podemos utilizar a microfratura para as lesões menores, OATS para as lesões um pouco maiores, vem o EIME, que é ali com a membrana para lesões grandes, e o KERS até superando um pouco a dimensão da membrana. Lembrando que o MACE é ainda maior e o halo enxerto seria para áreas ainda maiores do que as apresentadas nesse gráfico. É interessante saber também que tem um estudo de 2018 demonstrando que os melhores resultados para o KERS, eles vão ser apresentados para lesões até 4 centímetros quadrados. Podemos, obviamente, e devemos utilizar para lesões maiores quando tiver indicação, mas é interessante saber que os melhores resultados vão estar nas lesões até 4 centímetros quadrados. Então ele é disponível nas apresentações de 11, 22 e 34 milímetros de diâmetro e espessura de 4 e 6 milímetros. Como eu falei, a de 6 milímetros é preconizada para utilização na patela. Dessa maneira, então, existem todas as sequências e combinações dos diâmetros falados com a espessura. Existem alguns estudos demonstrando aí que o KERS ele pode ser utilizado nas lesões de maneira press-fit, uma vez que ele é moldável, ele é gelatinoso, porém nós recomendamos a utilização de cola de fibrina e acreditamos que o press-fit tem indicação somente quando você for utilizar um implante único ali de 11 milímetros. Isso é uma indicação dos consultores, no momento, Dr. Vitor, eu e o Dr. Pedro Giglio, em relação à utilização de cola de fibrina. É interessante falar que na literatura, mesmo em lesões maiores, também foi utilizado esse implante KERS de maneira somente press-fit. Mas nós acreditamos que a cola de fibrina vai apresentar uma estabilidade maior do nosso scaffold. Em relação a informações adicionais importantes, então o KERS ele tem uma validade de 24 meses, ele deve ser armazenado entre uma temperatura de 2 e 25 graus Celsius, e aqui a informação mais importante, ele deve ser armazenado sempre na posição horizontal, então devemos ter atenção em relação aqui à posição dessas setas da caixa, elas têm que estar para cima. Por que isso é importante? Porque o KERS ele vem dentro de um envelope plástico onde tem um líquido de conservação para esse KERS. E se ele não estiver na posição horizontal, se ele estiver meio angulado, ou se estiver na vertical, provavelmente parte desse líquido de conservação vai escorrer e vai ficar uma parte ali do scaffold sem estar embebido nesse líquido de conservação, o que pode aí causar algum detrimento nas qualidades do nosso scaffold. Vamos falar agora um pouco sobre a literatura existente a respeito do KERS. Então já existe literatura a respeito desse implante, eu vou trazer para vocês os resultados mais interessantes. Então esse estudo de 2013 demonstrou a utilização do KERS em um estágio acelular, que é um implante disponível aqui no Brasil,
para o tratamento de lesões pequenas, de cartilagem, lesões focais pequenas, com acompanhamento aí ao longo do tempo. Em todos os casos, o CARES ele foi implementado de maneira press-fit nesse estudo. Foram avaliados 15 joelhos e nós podemos perceber aqui uma melhora do IKDC em relação ao pré-operatório com 24 meses e o que é muito interessante, houve uma melhora ainda de 2 anos para 4 anos pós-operatório, ou seja, para lesões aí com uma média de 2,5 centímetros quadrados, o CARES ele foi apresentando resultados melhores com 2 anos e depois com 4 anos ainda melhor do que 2 anos. Aqui nós podemos observar ressonância magnética de controle de exemplos de casos feitos com o CARES, aqui com 4 anos já de segmento, demonstrando então o CARES mantido ali e a cartilagem regenerada no local onde ele foi implantado. E aqui é interessante que utilizando o score radiológico de Mocart, a gente também pode perceber que ele vai sofrendo uma evolução, ou seja, ele vai otimizando, vai melhorando à medida ali que o CARES ele vai sendo implantado, e em torno de 24 até 48 meses, para essas lesões 2,5, 3 centímetros quadrados, realmente ele apresenta uma estabilidade, uma durabilidade e uma melhora em relação ao pré-operatório, muito satisfatórios. Em relação a lesões maiores, também temos estudos avaliando lesões maiores. Esse estudo de 2015 avaliou 28 dos joelhos, com 2 anos de segmento. A média do tamanho da lesão era de 3,71 centímetros quadrados, com lesões variando desde 1 até 9 centímetros quadrados. E a gente pode perceber também uma melhora importante aqui dos scores, principalmente o IKDC e do CUS, com 24 meses de segmento, ou seja, 2 anos de segmento para as lesões grandes. E aqui o Mocart, também para as lesões grandes, teve um padrão de comportamento muito semelhante ao estudo prévio com lesões menores, demonstrando uma melhora aí em relação até os 2 anos de pós-operatório. Dessa maneira, então, apresentou resultados comparáveis dos estudos com os defeitos pequenos, sendo uma opção segura para grandes defeitos até 2 anos de segmento. E o que acontece acima dos 2 anos para defeitos grandes? Então, mantendo o acompanhamento dessa população com defeitos grandes, foi verificado que em defeitos maiores tem uma tendência a ter menor durabilidade do que em defeitos menores. Então, pegando esse estudo, todos com defeitos grandes de cartilagem aí, igual eu falei para vocês, a média de 3,71 centímetros quadrados, eles perceberam que implantes acima de 4 centímetros quadrados tinham ali resultados uma tendência a ter resultados um pouco piores do que defeitos abaixo de 4 centímetros quadrados. Não foi estatisticamente significante por causa do número amostral, porém é uma informação interessante de se ter. Mas então ele não funciona para defeitos maiores? Sim, ele funciona. Nós só temos que ter em mente que, assim como todos os outros tratamentos de cartilagem, principalmente as opções regenerativas, como EIMIC, microfratura, transplante autólogo de condrócitos, os resultados para lesões menores acabam sendo melhor do que resultados para lesão maiores. Então ele acompanha ali todos os outros tipos de tratamento nessa tendência. Aqui demonstrando mais ainda a literatura, demonstrando aquele caso que eu já mostrei no começo da apresentação, de um paciente com uma lesão do côndilo femoral medial. Ele foi implantado então com o CARES, foi feito ali o acompanhamento dele, aqui o second look com 42 meses, aqui a gente pode ver a ressonância magnética com 36 meses, a manutenção aqui da cartilagem promovida pelo implante CARES, e aqui o que é mais interessante é a biópsia feita nesse second look. Nós podemos perceber aqui um tecido bem organizado, com organização semelhante então à da cartilagem hialina, diferente de uma fibrocartilagem que é desorganizada, e aqui também condrócitos viáveis. Interessante também foi a coloração para colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2, demonstrando então a coloração positiva para colágeno tipo 2, que é o colágeno presente na cartilagem hialina, e negativa para o colágeno tipo 1,
demonstrando então que realmente o colágeno tipo 1 do implante acaba sendo substituído ao longo do tempo pelo colágeno tipo 2, e esse tecido ele fica muito semelhante a uma cartilagem normal. E como que é a reabilitação do KERS? Então, no pós-operatório imediato é preconizado uma imobilização, uma vez que esse implante ele tem o risco ali de sair do leito onde nós colocamos. Então é preconizado uma imobilização por 2 dias. Após os 2 dias, está liberado o arco de movimento de 0 a 30 graus até a 3ª semana. Preconizada a carga parcial ponta de pé por 4 semanas. E a flexão total do joelho e a carga total, ela vai ser liberada entre a 4ª e a 6ª semana, seguindo aqui os protocolos publicados na literatura. Bom, essa era a aula a respeito especificamente do KERS. Agora eu vou pedir para o Dr. Vitor continuar falando e ele vai abordar especificamente a nossa técnica cirúrgica para estar utilizando o KERS. Vitor, pode compartilhar, se tiver questões, acho que a gente já entra no mérito dela. Então, eu acho interessante, já tem algumas questões, então vou já responder uma das questões aqui. Quero agradecer ao Cláudio Caram pela pergunta que ele fez. Ele acho que deve fazer mais tornozelo. Ele perguntou se para as lesões do talo seria possível a gente utilizar, uma vez que a espessura mínima é de 4 milímetros. Bem, Cláudio, a indicação dessa matriz de colágeno é para as lesões de cartilagem do joelho e do tornozelo também. Então, a espessura de 4 milímetros, eu vou explicar agora daqui a pouco na técnica, que você tem que colocar mesmo que tem uma altura maior do que a lesão e uma espessura também um pouco maior do que a sua lesão, porque como ele é hidrogel, na hora de você vai modelando ele para ele se encaixar perfeitamente na lesão, ele vai desidratando e vai se acomodando. Então, eu acho que ele é perfeitamente indicado para essas lesões do talos também. Tem mais algumas questões, não sei se você quer... Tem uma questão específica para o Pedro, não sei se o Pedro viu. Eu estou vendo aqui, ó, tem o André Rangel aqui, tem algumas perguntas aqui, e eu acho que vale para nós três, inclusive. Primeiro, qual a prevalência hoje no consultório de pacientes com indicação para CARES 1S? E acho que a minha experiência, os outros podem comentar também, é que o principal perfil até que a gente acaba indicando são os pacientes que têm outras lesões do joelho, a lesão de LCA, a instabilidade de patela, que uma vez que a gente começa a buscar ativamente as lesões de cartilagem, a gente encontra com uma certa frequência lesões que valem a pena ser tratadas no mesmo tempo cirúrgico. E também aparece um pouco em menor grau, pelo menos para mim, pacientes com lesão única sintomática. Aqui a gente tem aquele problema que a gente vai ter um espectro de pacientes que vão ter lesões progressivamente mais degenerativas. E daí o desafio nosso é exatamente saber, olha, esse é um paciente que ainda vai bem com um tratamento de cirurgia para cartilagem, reparo com draw, ou não, esse é um paciente que tem um perfil mais degenerativo que a gente não deve fazer. O perfil de indicação é basicamente esse que a gente comentou, pacientes jovens, ativos, que têm lesões de espessura total, de um tamanho maior, não lesões muito pequenas, e principalmente se a gente já vai fazer algum procedimento no joelho, acho que esse seria o perfil ideal de pacientes, e daí a gente tem uma série de pacientes que se encaixam melhor ou pior nesse perfil aí. O Kaká, o Vitor, tem alguma questão sobre isso? A gente sabe aí, falando um pouco sobre a prevalência, se a gente for pegar todas as artroscopias que forem realizadas no joelho, independente da causa, nós vamos encontrar lesões condrais em torno de 50% a 60% das artroscopias. Dessas lesões condrais, as que vão ser grau 3 ou 4 da ICRS, gira em torno de 7%, 8%, não chegando a 10%. Então isso dá para ter uma ideia, e acho responder um pouco sobre a questão qual que é a prevalência hoje no consultório, né? Então, pensar que 50% a 60% de tudo que é artroscopia tem uma lesão de cartilagem, e que pensar que dessas lesões de cartilagem, em torno de 8% a 10% vai ser grau 3 ou 4, que tem, então, teria indicação de uma abordagem cirúrgica aí.
Em relação ao perfil de pacientes, acho que o Pedro já falou bastante, isso tem a ver é uma avaliação individual. E tem uma outra pergunta aqui da mesma pessoa, André Rangel, qual o perfil de médicos com melhor aceitação de um produto como o CARES? Não sei se eu entendi direito a pergunta, André, mas o CARES, eu acho que o perfil não é do médico, e sim do paciente. O CARES ali, ele apresenta excelentes resultados para lesões ali em torno dos 3 centímetros quadrados, o que já seria uma vantagem em relação à mosaicoplastia, uma vez que a mosaico apresenta morbidade do sítio doador, e ele apresenta como uma opção viável ali também para utilizar no local de você fazer uma AMIC, né, que seria a membrana com microfratura. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta perguntando se deve ser feita a microfratura no leito do CARES. Acho que tem algumas perguntas, desculpa te interromper, mas essa pergunta que você mencionou agora e algumas outras, que na minha apresentação já vou responder. Então, eu ia pegar esse gancho, Vitor. Desculpa. As perguntas a respeito da técnica cirúrgica, o Vitor ele vai ainda apresentar aí a técnica e a gente vai ter os casos clínicos, tá? Cacá, tem uma pergunta boa aqui relacionada à indicação, uma pergunta da Camila Cavalheiro. Qual que é o limiar de indicação para uma osteotomia, para um procedimento de cartilagem para proteção? E daí eu já vou aproveitar para te perguntar, na patelofemoral, para a osteotomia da tuberosidade, que é uma área de estudo sua. Qual que é o limiar? Bom, o limiar que eu acho se o paciente ele tem uma lesão de cartilagem e já tem pelo menos 5 graus de desvio de eixo, eu já começo a pensar em osteotomia. Abaixo de 5 graus de desvio de eixo, eu acho que a morbidade de você indicar uma osteotomia em concomitância com o procedimento de cartilagem já não apresenta grandes vantagens. Porém, se tiver pelo menos 5 graus de desvio de eixo, eu já começo sim a pensar em osteotomia. Posso acrescentar uma coisa? Eu diria também que, a depender do como está o menisco do paciente, a minha indicação é mais agressiva ou não. Pacientes que têm um menisco bom, a gente tem um pouquinho mais de tolerância para aceitar. Pacientes que estão já com uma certa lesão meniscal, tem um pequeno aspecto de degeneração, a nosso limiar é menor para indicar uma osteotomia também para correção mecânica, além da cartilagem. Em relação ainda à indicação, tem uma pergunta boa também. Lesões patelares em paciente jovem com edema subcondral extenso, apresenta alguma restrição para o uso? A indicação seria semelhante, então, à de utilizar a membrana. A gente tem que lembrar ali que esse edema subcondral, quando você está diante disso, isso fala a favor de uma sobrecarga. E para patelofemoral especificamente, como é um procedimento regenerativo, eu acredito que a maioria das indicações, pelo menos no meu caso, eu vou estar indicando uma osteotomia de anteromedialização, visando uma descompressão ali dos resultados. É sabido, extrapolando um pouco aí os resultados para o transplante autólogo de condrócitos, que nas lesões de cartilagem patelofemoral, quando é associada aí o procedimento de anteromedialização com descompressão da articulação patelofemoral, você acaba apresentando melhores resultados do que fazendo o transplante autólogo de condrócitos isolados. Então, acredito que, ainda pensando em osteotomia, a osteotomia da tuberosidade anterior da tíbia, o meu limiar ele é ainda mais baixo do que uma osteotomia no plano coronal aí do fêmur e da tíbia, porque está envolvendo a articulação patelofemoral. E, Cacá, inclusive o edema ósseo, para mim, é um sinal de que aquela lesão está provocando uma repercussão mecânica importante naquele osso, sintoma e tudo. Então, o edema me faz valorizar mais aquela lesão e eu querer tratar mais ainda aquela lesão. Perfeito. Kissing lesions, né? Perguntaram aqui, lesão em espelho. Não é indicação clássica, tá? A gente não podemos falar, até porque a gente ainda não colocou em nenhuma kissing lesion. Não vou mentir para vocês, eu acredito que nós três já pensamos em colocar em alguma kissing lesion ali que tenha dificuldade de tratamento, como um tratamento de salvação, mas seria uma utilização off-label e a gente não tem dados para falar para vocês sobre isso. Eu acho que a gente poderia talvez agora mostrar a técnica e depois a gente responde mais algumas perguntas, tá bom? Perfeito. Vou compartilhar aqui então.
Tá certo aí? Entrou, né? Tá, estamos vendo, Vitor. Manda bala. Então, dando seguimento aqui ao webinar, eu vou falar então sobre a técnica cirúrgica dessa matriz de colágeno. Só lembrando que eu falo o nome da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também do grupo de cirurgia de joelho do Pavilhão Fernandinho. E conflito de interesse, que nós somos consultores da Trauma Camp. Bom, como o Cacá já comentou, a indicação dessa técnica seria de lesões de até 8 centímetros quadrados, porque o maior implante disponível ele tem 34 milímetros, ou seja, 3,4 centímetros. Então, isso aqui daria para cobrir uma lesão de até 8 centímetros quadrados. A gente começa, então, a técnica. O primeiro tempo seria fazer uma artroscopia, onde a gente vai, durante a artroscopia, nós fazemos um inventário da articulação. Deixa eu só retirar aqui o som. Então, você faz o inventário da lesão, você vai identificar essa lesão, o tamanho dela, se ela é compatível para você utilizar essa matriz, ver se ela precisa de bordas saudáveis, porque é necessário ter essas bordas saudáveis para você poder fazer a colocação do seu implante, ver a localização, e também serve para você verificar se existem outras lesões associadas, você já trataria, como lesões meniscais ou outras lesões condrais, com a mesma técnica, ou outra técnica, um desbridamento, outra técnica em si. Em seguida, nós faríamos, então, uma artrotomia, de acordo com o local da lesão, se for do côndilo lateral, uma artrotomia lateral, aqui no caso, uma artrotomia, então, medial. E essa artrotomia, ela vai ser o tamanho suficiente para você poder expor a sua lesão, para você ter uma boa área de ataque, para você poder tratar a lesão e depois colocar a matriz de colágeno. Então, aqui, ó, nesse desenho esquemático, então, mostra aqui a parte da cartilagem, com uma lesão de espessura total, você vê que você tem restos de cartilagem no fundo da lesão, e aqui o osso subcondral, que é essa imagem aqui, então, né, da lesão, essa parte esbranquiçada seria, então, um resto de cartilagem calcificada, que você precisa tratar, então você precisa limpar para poder deixar a sua lesão com essas bordas perpendiculares, bordas sadias, perpendiculares, como se fossem as bordas de uma piscina, para depois você colocar a sua matriz de colágeno. Então, aqui está o preparo da lesão. Então, eu gosto de utilizar essa cureta 90 graus para poder, então, remover essa cartilagem calcificada que fica aqui no fundo da lesão. Você pode, talvez, até demarcar uma caneta Coleman ao redor da lesão e você verificar até onde que fica, onde tem cartilagem viável. Você pode fazer até um corte com uma lâmina de bisturi, para você fazer um corte mais preciso. Depois, com a cureta, você retira essa cartilagem que está mais inviável. É importante, nesse procedimento, você, então, deixar aqui o aspecto final da sua lesão, já removida a cartilagem calcificada, que você faça ela de maneira que a parte mais superficial da lesão ela seja igual ou menor, né? A parte mais profunda seja até um pouco maior ou igual. Nunca essa parte mais profunda ser menor do que a parte superficial. Para poder você, talvez, encaixar, então, depois o seu implante de forma até press-fit, que ele já fique mais firmemente encaixado na lesão. Você não pode nunca deixar a sua lesão, quando preparar, dessa forma aqui, ó, que a parte da superfície, a parte da abertura da superfície da lesão, ela seja maior do que a parte mais da região profunda da lesão. Isso aqui seria ruim, porque você teria o seu implante, ao encaixar, ele teria uma maior facilidade para ser expelido. Outro detalhe importante foi até uma pergunta que eu vi no QIA, se a gente faz microfratura. Não faça microfratura. Uma das vantagens desse procedimento é você deixar intacta esse osso subcondral. Você não fazer perfurações para evitar até o surgimento de osteófitos intralesionais. Então, é uma técnica que você não precisa,
você vai colocar uma matriz, que ela é tridimensional, que vai preencher toda a lesão, e não ser necessário, então, a realização de microfratura. E esse procedimento também, como você vai pegar essa matriz, que ela é bastante delicada, fazer por via artroscópica também não está descrito. Ela tem que ser por uma artrotomia, que foi uma outra pergunta que eu vi no QIA. Então, feita já, você preparou a sua lesão, o próximo passo é você fazer uma cópia exata dessa lesão, para depois você poder cortar a sua matriz. E para fazer essa cópia, a gente utiliza essa tampa de alumínio aqui do blister. Então, essa tampa ela é de alumínio, você vai retirar essa tampa, e você então vai colocar sobre a lesão, e com a ponta ou com a parte mesmo da pinça, uma pinça de aço, você vai então forçar essa folha de alumínio para poder você ter toda a sua lesão modelada com essa tampinha de alumínio. Então, você vai modelar o fundo da lesão e também os bordos da lesão. Então, é importante que você faça isso. Aí, quando depois você vai fazer um corte, esse corte você vai fazer deixando mais ou menos a sua lesão 1 milímetro, esse molde 1 milímetro maior do que o fundo da lesão. Aí você coloca de volta, né, esse molde para ver se ele se adaptou bem, se esse seu molde está bem feito. Após você fazer o molde, você então vai fazer o corte da matriz. Então, nesse corte, você coloca o seu molde, cuidado para você não apertar com a pinça em cima, que senão você pode machucar e estourar, porque é uma matriz de hidrogel. Então, você vai picotando com o bisturi ao redor do seu molde, e depois você secciona essas pequenas fibras que vão ficar, e você separa, então, aqui o molde já separado de todo o conjunto da matriz, tem que ser semelhante ao seu modelo que você já tinha de alumínio. Após isso, você vai, na parte da lesão que você já preparou, você vai secar bem e colocar a cola de fibrina no leito. A gente coloca no leito umas 4, 5 gotas da cola de fibrina, não precisa colocar nem nas bordas nem na superfície, basta colocar no leito da lesão. Colocar, então, a cola de fibrina, o próximo passo, então, seria você então, levar a membrana para colocar, levar a matriz e colocar a matriz lá no leito. Então, você coloca a matriz, ela vai ficar saliente, mais ou menos 1 milímetro, assim, tanto para as laterais, quanto para cima, quanto para superior, e com o cabo da pinça, geralmente um cabo de uma pinça mais delicada como a de arte, você vai do centro para a periferia, você vai moldando, então você vai comprimindo, ela vai preenchendo os espaços do fundo da lesão, vai preenchendo aqueles espaços, como ela é hidrogel, ela é bem hidratada, ela vai desidratando, e ela no início tem uma cor ela é brilhosa, ela é brilhante essa matriz, e conforme você vai modelando, ela vai perdendo esse brilho, vai ficando mais opaca. Então você modela até que ela fique na altura do nível da cartilagem, a cartilagem sadia que está ao redor da lesão. Então você confere bem se a modelagem foi já completada. Terminada essa modelagem, acho que vale a pena você aguardar uns 2, 3 minutos para ela ficar bem fixa, essa matriz no leito dela. Aí você pode suavemente testar se ela está fixa mesmo. Então você movimenta o joelho, faz uma extensão do joelho, faz uns 2 movimentos de extensão para saber se ela realmente não se movimentou, se ela permanece ainda no seu leito. Como aqui o caso, né? Estava perfeito, continuava ainda presente lá. Então, essa é a checagem final. Bom, acho que a gente pode... Deixa eu parar de compartilhar. Não sei se tem mais... Cacá, não sei se você teve, ou Pedro, viram mais alguma questão? Tem algumas perguntas. O Pedro Debier. Pedrão,
O Pedrão perguntou, Pedro lá de São Paulo, perguntou como fazer quando tem uma lesão osteocondral. Então, teria que preencher, Pedrão, o defeito ósseo com enxerto ósseo, até mais ou menos o nível da cartilagem, e aí em cima ali do enxerto ósseo que seria colocado o KERS. Em relação à pergunta sobre a espessura da cartilagem do talo ser de 4 milímetros, como vocês puderam perceber pela demonstração do Vitor, a hora que a gente aperta o implante, por exemplo, ser gelatinoso, conteúdo de água sai, então ele acaba diminuindo ali a espessura dele. Então, daria para estar utilizando ali também o de 4 milímetros, mesmo sendo a espessura ali da cartilagem do talo sendo menor. Vitor, você quer apresentar seu caso? Nós vamos para o patelofemoral. Tem algumas perguntinhas aqui, Cacá e Vitor. Ó, 2 pessoas, o Felipe Ferreira e o Michel aqui, perguntaram como é que faz o segmento e o controle com exame de imagem, quanto tempo a gente normalmente opta por pedir exame de imagem. Aqui o Cacá e o Vitor vão falar o que ele acham. A minha experiência, como é um processo longo de maturação desse procedimento, o exame de imagem melhora o sinal do regenerado a partir de 1 ano do procedimento. Então, normalmente, muitas vezes a gente pede com 6 meses um exame de controle, mas a tendência é com 6 meses ainda não está o aspecto final que a gente gostaria que estivesse. Então, ou fazer com 6 meses já tendo essa expectativa e depois fazendo 1 ano, ou eventualmente deixar para fazer o controle com 1 ano mesmo. Na prática clínica, eu não vejo vantagem de fazer mapa T2 na ressonância. Na prática clínica, as sequências normais, para mim, são suficientes para avaliação. Eu concordo, acho que a única indicação de fazer uma ressonância anterior a 6 meses seria para ver se o implante saiu do lugar. Só isso. Eu também concordo, e acho que às vezes até você vai ficar meio assustado se você fizer uma ressonância antes desse período. Então, acho que acompanhava só clinicamente, se estiver evoluindo bem clinicamente, faria a ressonância só com 1 ano mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Doutor Jader aqui perguntou se tem alguma indicação e se dá para dar pontos nessa matriz. Não dá, igual dar ponto de gelatina. Você pode perfurar a matriz, se você for fazer um furo, e ela pode extravasar, perder mais líquido que o necessário e ficar abaixo do nível dela. Então, ponto é contraindicado dar ponto. Cola de fibrina, o preconizado é se colocar no fundo da lesão para ela ficar para fixar seu implante. Então, e não dar ponto. Vitor, vamos para os casos por causa do tempo? Senão... Tá certo. E aí eu acho que pode até apresentar o caso de uma maneira um pouco mais dinâmica, sem ter muita discussão, porque o pessoal acho que deve estar mais interessado em ver ali a gente colocando o KERS ali, o que foi, né? Começa com o teu? Tá, vou bem rapidinho, então. Tá. Acho que minha tela está compartilhada, não? Não. Só um minuto. O Marcelo Navarro, enquanto o Vitor está pondo, ele perguntou se viram algum procedimento associado, como células mesenquimais ou macerado de cartilagem. Marcelo, vou te confessar que eu já pensei em fazer isso, mas de maneira off-label, né? Como, por exemplo, picotar a cartilagem, botar junto com a cola de fibrina. Todos os consultores já pensaram em fazer isso, mas a maneira descrita mesmo da utilização é utilizar somente ali o implante, nem fazer microfratura, nem colocar PRP, nem aspirado de medula, nada. É interessante saber que lá fora o pessoal ele já fabrica o implante com célula dentro, já vai um implante semeado. Então lá fora eles têm, além da apresentação de só o scaffold, já o scaffold semeado também, tá? Então já passou pela nossa cabeça, mas por enquanto ainda não fizemos. Tá aparecendo, Vitor? Pode mandar bala. Nós temos um paciente de 56 anos, sexo masculino, médico, esportista. Ele disse que, eu conheci ele no dia, ele disse que corria em média 6 quilômetros
mas no total corria uns 30 quilômetros por semana, sendo cada vez que ele corria 6 quilômetros. Então, 4 vezes por semana, dava uma média de 30 quilômetros por semana. Ele estava com uma queixa, ele disse que estava, depois de um esforço, de uma atividade física, ele ficou com dor e um inchaço no joelho. Já tinha 10 dias quando ele me procurou, que o joelho estava com dor, estava mancando com dor, marcha claudicante, a ADM estava quase que normal, só limitada um pouquinho por causa do derrame articular, tinha uma dorzinha, a palpação medial, manobras ligamentares e meniscais negativas. Então, assim, era um cara que, assim, não é gordo, tinha um IMC baixo, ele, 56 anos, mas ele era esportista, corria bastante, ele tinha feito uma viagem para esquiar, mas não se lembra de ter tido um trauma importante, e depois que voltou, foi correr alguns dias, e aí o joelho inchou. 56 anos, o que você pensaria, Cacá, para esse paciente com essa faixa etária, com essa clínica? A gente está no webinar do CARES, né? Então é lesão de cartilagem, mas não é a primeira hipótese. Acho que nesse paciente a primeira seria uma fratura por insuficiência aí pelo histórico dele, pelas características. Ou faz igual o residente que passa um cola na reunião clínica, lesão de cartilagem, né? Não é a primeira opção. Só para dar uma adiantada, então foi essa também a minha ideia. Eu pensei que fosse uma lesão meniscal também, como foi uma coisa depois de uma corrida. Eu pensei talvez que tinha uma lesão degenerativa e a lesão ampliou do menisco. Nem pensei em cartilagem, para falar a verdade. Então, no exame dele, ele tinha um eixo. O Pedro que comentou que era importante você observar o eixo mecânico para você, se for fazer algum procedimento, né? Talvez saber se tivesse um desvio de eixo, podia comprometer a sua cirurgia. Então, o paciente tinha um eixo alinhado, até um pouquinho de valgo, a queixa dele era medial. Essa aqui é a ressonância magnética, Pedro, ela vai passar um pouco, esse é o filme da ressonância, você vê que, eu acho que no geral o joelho, apesar de 56 anos, está bem conservado, a parte ligamentar, a parte até de cartilagem, e nesse corte que passou aqui agora, aqui, deixa eu dar uma paradinha, aqui a gente pode ver que tinha, então, né, Pedro? Sim. Essa região. A lesão de cartilagem, de espessura total aqui, de um tamanho razoável. Essa lesão, na nossa experiência, uma impressão, assim, não muito baseado em literatura, mas essa lesão da semiflexão do joelho, que faz o contato na semiflexão, é muito comum em quem faz esporte de salto, que não é bem o caso desse paciente, mas a gente vê bastante jogador de vôlei, jogador de basquete, que aterriza com o joelho em semiflexão. Então, aqui, tinha também nesse corte, né, Pedro? Aqui, esse é um corte para ver os ligamentos, mas aqui deu para ver bem a lesão também no côndilo medial aqui. Bom, como é que vocês conduziriam, Pedro? O que você... Ele tem, então... Esse paciente chegou para mim, na verdade, essa ressonância que ele fez foi em finalzinho foi início de abril, dia 4 de abril. Ou seja, a gente estava na pandemia. Mas o que você faria para tratar esse paciente? Qual seria a sua conduta? É um paciente que, apesar de não ser um paciente super jovem, não é um paciente velho, também tem um joelho não degenerativo, com uma lesão de espessura completa, com bordas bem saudáveis. Então, em termos da lesão, é uma lesão mais ou menos ideal para o tratamento com cirurgia da cartilagem. Caberia, claro, uma tentativa de tratamento conservador a depender do sintoma desse paciente, a depender de como tivesse a parte muscular dele, de biomecânica dele, mas se a gente considerar de que esse paciente falhou isso ou não tem muito a melhorar do que ele tem com o tratamento conservador, em questão da inflamação, do trauma agudo, é uma boa cirurgia, é um bom caso para cirurgia. Qual que foi a medida que você fez da lesão na ressonância, Vitor? Na ressonância, ela tinha 1,7 no longo eixo por 0,7, mais ou menos. 0,7 por 1,8, mais ou menos. Então, é uma lesão... Desculpa.
uma lesão de tamanho médio, então, não chega a ser uma lesão pequena, mas é uma lesão grande, a gente tem algumas opções boas aí de Ela alongada e mais estreita, né? Não muito larga. Cacá, algo diferente? Você quer um comentário? Eu acho só que a idade biológica desse paciente é diferente da cronológica dele, né? Pelos hábitos dele. É verdade. Deve ser igual ao Vitor. O Vitor, ele fica... O Vitor é velho, para quem não sabe, aí eu vou abrir aqui esse segredo. Mas ele tem essa cara aí porque ele fica tomando Formol. Então, provavelmente é um exemplo aí de um paciente semelhante ao Vitor, que tem uma idade biológica menor do que a cronológica. E, esses corredores, quando você fala para eles mudar hábitos ou tudo, os caras entram às vezes até em depressão. Então, acho que vale a pena a tentativa, assim, de tentar restabelecer ele para a atividade que ele fazia. Apesar da idade biológica ser diferente da cronológica, ele já deve ter algum grau de sarcopenia, né, acima dos 40 anos. Se ele fosse mais jovem, eu pensaria em mosaicoplastia, pela integração, porque ele é corredor. Agora, com essa idade, realmente, com o KERS disponível, eu pensaria no KERS mesmo. Bom, ele, como estava na pandemia, eu comentei para vocês, eu fiz um tratamento conservador, um pouco de fisioterapia, mas chegou aqui, repetiu a ressonância, que foi em junho já, a lesão 1,7 por 0,6, mas ele estava sintomático ainda, ele estava se queixando, e ele ainda falou, Vitor, já que já fiz 2 meses, ainda continuo, se eu ficar mais tempo, eu queria até aproveitar, então, já que eu vou ficar afastado por causa da pandemia, já que a gente não pode resolver isso de forma definitiva. Bom, vocês já comentaram a conduta de vocês, né? O Cacá falou, o Pedro também. Então, esse é o paciente que eu acabei mostrando mesmo na aula. Então, esse caso foi o caso que a gente tinha uma lesão, e uma coisa interessante, né, Cacá e Pedro? A lesão na ressonância, quando você vai preparar ela é maior do que você tinha visto na ressonância. Né? Geralmente, quase sempre, né? Uns 20 ou 30% maior do que está na ressonância. Então, ela tinha de largura só 0,6, que ficou com um pouco mais de 1 centímetro, e o comprimento, tudo bem, ficou acho que com uns 2 centímetros de comprimento aqui. E lembrar que no preparo é melhor ter uma lesão um pouco maior e ter uma borda boa, né? Então não pode ter muito dó de ampliar a lesão até estar uma borda boa. Bom, foi esse o caso então, que eu tinha para apresentar. Você já falou do pós-operatório, como tem que ser, né, Cacá? Então não vou ficar aqui perdendo tempo, porque já estou um pouco adiantado aqui na hora. Acho que se você quiser passar para o seu caso... Só tem que ir para o stop. Você parou de compartilhar, Vitor? Tem que... Parei agora. Vamos lá, já vou botar o meu aqui. Também vou tentar passar ele de maneira um pouco dinâmica aí, por causa do horário. Estão vendo? Sim. Ok, então vamos lá. Então, paciente masculino, 17 anos, estudante, jogava futebol 3 vezes por semana. Queixa de dor no joelho esquerdo após entorse jogando futebol há 2 dias e fala que a patela saiu do lugar. Ao exame físico tinha um alinhamento normal no plano coronal, não era nem varo nem valgo, era normal. Arco de movimento estava limitado, 0 a 120 graus, tinha dor à compressão patelar. Aqui mostrando aqui o tilt dele, ele tinha um tilt de 20 graus da patela, mas a patela horizontalizava. Então, ele não tinha ali uma hiperpressão do retináculo lateral, a patela horizontalizava. Aqui avaliando a mobilidade da patela, ele tinha uma mobilidade medial preservada, falando contra também ali uma hiperpressão das estruturas laterais, então não teria por que indicar uma liberação lateral. E ele tinha apreensão, ele só não tinha apreensão porque aqui ele já está anestesiado até com o garrote, né? Mas ele tinha o sinal da apreensão ao exame físico ali. A gente vê que a patela ela sai realmente do lugar. Aqui vendo a excursão patelar dele, feita de maneira passiva, porque ele já estava anestesiado, a gente pode ver que a patela ela está subluxada e em flexão que ela volta para o lugar, né? Está com uma subluxação, então uma luxação habitual da patela durante a flexo-extensão. Então ele tinha um sinal do J positivo, o ângulo Q dele, medido com o goniômetro, de 24 graus, tinha um Beighton de 2, não tinha frouxidão ligamentar,
rotações femorais, tibiais normais, provas ligamentares e meniscais negativas. Espera aí que eu estou compartilhando um negocinho aqui, deixa eu voltar, gente. Está aparecendo um negócio e já volto para compartilhar com vocês, me desculpem. Enquanto isso, só vou responder, então, rapidinho, o Valdir Attili Júnior, de São José. Valdir, agradeço a sua pergunta. Ele pergunta se já tive situações em que ficou mais fundo do que o meu implante, né, que eu tinha à disposição. Se você tiver uma lesão mais profunda, porque normalmente você deve ter tido uma lesão osteocondral. Então, você coloca enxerto, como resolver? Então, eu colocaria enxerto para poder preencher até o nível do osso subcondral, e aí, sim, depois desse enxerto, por cima a gente coloca a matriz de colágeno. Tá bom, Valdir? Está aparecendo aí, Vitor? Não está compartilhando, não. A sua tela não está compartilhando. Espera aí. Pô, bem quando a gente precisa ir logo. Espera aí que eu vou dar um jeito nisso aqui, gente. Ok. Carlos, quer alguma ajuda aí? Não, já vou botar aqui o share screen, já vai dar certo aqui, desculpa. Então a gente responde mais uma pergunta aqui. Tem Foi. algumas perguntas aí, né? Ótimo. Foi, né? Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Ele tinha aquele exame físico, e aqui a gente está vendo a radiografia, o Caton dele era de 1,2. Tinha 4,1 por 3,4. E a gente vê aqui fragmentos ósseos, né, no meio da articulação. Aqui a ressonância magnética do paciente, demonstrando então que ele tinha uma lesão bem grande ali na patela. A lesão era principalmente distal ali no vértice, na porção medial da faceta lateral da patela. E aqui ele tinha um TAGT de 24 milímetros. Vitor, diante desse paciente então, foi o primeiro episódio de luxação da patela. Mas com todos esses estigmas, né? Aqui a gente pode ver também no raio-x em perfil que ele tinha um certo grau de displasia da patela também. Qual seria a sua conduta aí? Tudo bem que a gente tem um fragmento achocondral ali, então é cirúrgico obrigatoriamente. Mas e se não tivesse? Então, Cacá, olha, com tanta... Qual a idade dele, Cacá? 17 anos. Então, ele tem um potencial grande para poder virar a ter outros episódios de luxação pela idade. Ele tem uma displasia importante troclear. Então, ele tem vários fatores predisponentes. Então, tem uma patela já alta. Você vê aquele sinal que ele tem aquele sinal do J, então parece que essa patela está um pouco acima, né? 1,2, que é o limite superior. Um TAGT de 24. Então, você está pedindo, né, para poder, se você está conservadoramente, para poder ter um mau resultado. Existe até um índice que você vai... agora eu não me lembro qual que é o nome do índice, que você vai formando pontos de acordo com esses fatores predisponentes. E conforme a somatória desse índice, você pode então indicar, talvez numa luxação primária, um tratamento cirúrgico. Lógico que aqui, como já tem essa fratura, já está indicado você abordar, então você vai realmente tratar a parte escondral e já trataria de vez também, corrigiria uma boa parte desses fatores, talvez não dá para talvez mexer na parte da displasia da tróclea ou da patela, mas uma boa parte desses fatores era bom você corrigir para evitar novos episódios. O que você faria, Vitor, nesse caso? Para a cartilagem e para os fatores? Então, em relação, se você não... ela tem, então, um TAGT 24, então eu faria uma medialização. Como teve, além disso, essa fratura na patela, então, se eu só medializar, uma coisa interessante seria eu anteriorizar para retirar essa pressão, que depois eu vou fazer um tratamento da cartilagem na patela. Então, eu faria uma anteromedialização, um Fulkerson, em relação
esse engagement, né? essa descida, a patela está um pouco alta, tanto que está fazendo sinal do J, então eu deixaria um pouquinho mais baixo, então abaixaria essa patela. E em relação à parte dessa lesão condral, ou osteocondral, acho que eu levaria talvez, assim, tudo bem, é que nem você comentou, aula de, vamos colar, porque como é lesão condral, nós vamos utilizar o Keres aqui, mas se não tivesse, eu levaria talvez uma membrana, eu já deixaria comigo uma membrana, talvez se tivesse fragmento ósseo, talvez eu reduzisse um desses fragmentos maiores, eu fixaria com um parafuso ou um Accutrack ou um parafuso de Ebert, e a lesão menor eu trataria com uma membrana, talvez, ou, no caso, poderia ser uma matriz, né, mas vou falar antes da matriz. Então, eu tentaria, talvez, picotar esses fragmentos de cartilagem, preencheria a falha e cobriria com uma membrana, ou faria tudo isso picotaria, encheria tudo com uma membrana, ou agora, já que a gente tem essa disposição de fazer esse tratamento dessa falha condral, então, usaria, então, a cáries, né? Essa matriz. Perfeito. O patelo femoral medial, você faria ou lógico, faria só reparo? Também. Faria também. Não, eu faria, verdade. Já que tem você vê que a patela está subluxada lateralmente. Então, eu reconstruiria, ou tiraria Aí depende, eu gosto de utilizar com âncora, então tiraria o tendão do grácil e reconstruiria o patelo femoral medial com o tendão do grácil, com âncora na patela e um parafuso de interferência ali próximo do epicôndilo medial. Perfeito. Pedro, você? Diga. Eu concordo, eu acho que paciente jovem, bastante alteração anatômica, bastante risco de reluxação e bastante risco de ficar instável subjetivamente, mesmo sem reluxação. Então, seguindo aqui desde a nossa escola do Dr. Camanho, do Dr. Ricardo Gobi, nosso mestre que está por aqui também, com certeza indicaria tratamento cirúrgico, patelofemoral, além da lesão condral, obviamente, mesmo que não tivesse, aí fica fácil. Tem que tratar essa lesão condral, lesão ruim para fixar, não tem osso na lesão, então é uma lesão boa para matriz, plugue osteocondral aí nessa superfície da patela. Eu sei que o Kaká tem experiência, o pessoal da escola tem experiência, mas não é nosso tipo favorito de tratamento pelo contorno da patela. Então, patelofemoral medial, osteotomia da tática aí provavelmente seria um Fulkerson, anteromedialização, já dá uma baixadinha, eu não distalizaria mais do que isso, com 1.2, só o tanto que o Fulkerson já vai acabar me descendo um pouquinho. Patelofemoral e o tratamento da matriz da cartilagem. Tá? Perfeito. Você pediria alguma coisa para tentar fixar fragmento, caso você ache viável na hora? Esse fragmento só condral, a gente até tem experiência no HC com criança, com fragmento condral, fixação boa, com ponto e com cola, e isso pegar, isso dá certo. Eu acho que esqueleto maduro, o potencial de fixação quando ele é só condral, eu acho que não é bom. Eu acho que a gente resolve de forma mais reprodutível se a gente fizer o tratamento regenerativo com matriz. Eu acho melhor que fixação. Concordo com você. Eu gosto de ter disponível, porque vai que às vezes a lesão aparece ser melhor do que a gente achou que era, né? Aí não perde a oportunidade de fixar, mas concordo com o que você disse. E agora, só uma peculiaridade é que essa patela ela é bem bicuda, né? Então, a hora que a gente vai botar o patelo femoral aqui, provavelmente no raio-x final vai parecer que está muito proximal, porque a gente vai ver ela inteira, mas tem que lembrar que é na transição ali do terço proximal para o médio da faceta articular. A gente sabe que com a patela alta, a gente acaba tendo uma sobrecarga do polo inferior da patela, uma vez que ele fica, que inclusive paciente com patela alta tem dor, porque diminui a área ali de contato da patela e diminuindo a área aumenta a pressão, né? Então, esse paciente ele tem uma lesão predominantemente distal. Você pensaria em baixar um pouquinho além do Fulkerson, depois que a gente comentou isso, que eu vi que você queria baixar só o que o próprio Fulkerson já baixaria.
A única, eu mediria de novo esse Caton, não querendo duvidar da sua medida, não, mas a minha impressão é que está até um pouco mais alta do que 1.2. O joelho está com uma flexão razoável, a patela tá lá mal tocando aí na Blumensaat, até me dá uma impressão de que é um pouquinho mais alta do que isso. O nosso limiar é baixo para baixar a patela, tanto para instabilidade, normalizar a altura da patela, tanto para lesão condral, eu acho bom, porque você fica com a patela alta, uma amplitude de movimento maior no começo da flexão, com uma área de contato pequena. Então, corrigir a altura da patela é bom. Eu reavaliaria isso. Uma vez que a gente já vai fazer a osteotomia, a morbidade a mais de você baixar e corrigir é extremamente pequena. É só mudar um pouquinho a osteotomia e tirar a parte distal. Eu levei em consideração esse raciocínio aí que a patela alta sobrecarregaria o polo inferior, que é a lesão, né? Então aqui a gente vê, isso aqui é a artroscopia, tinha um buraco na patela, lesão 6 centímetros quadrados, e aqui a gente vê completamente fragmentado, até tinha osso, né? Porque a gente via ali um fragmento no raio-x, mas não tinha muito, e o fragmento completamente fragmentado realmente não me encorajou a fixar. Tinha o material até para fixação, mas a gente tinha pedido também ali o material KERS. E aqui a gente vê a parte distal aqui maior mesmo que a proximal, né? Então, reconstruir o patelofemoral medial, vou passar aqui do jeito que eu gosto de fazer. Então, vai no terço proximal para o terço médio da patela, fixo com uma âncora, uso semitendíneo ou graço, de preferência eu vou de semitendíneo. Aí vejo um ponto entre o tubérculo do adutor e o epicôndilo medial no fêmur, marco ponho um fio de Kirchner nesse ponto, vejo se está ok pela posição do shuttle e testo isometria. Apesar do patelofemoral ser anisométrico, eu gosto que durante a flexo-extensão ele não tensione em flexão. Senão você é aqueles pacientes que vão ter muita dificuldade de reabilitar. Então, mesmo tendo no ponto ideal, se estiver tensionando em flexão, eu migro para um pouco mais posterior e distal, para diminuir a tensão durante a flexão. E aí, a hora que eu vou fixar, eu fixo com parafuso de interferência no fêmur. Tem um trabalho até recente do Luiz Ambra e do Mestriner falando que o Gomol falando que o parafuso de interferência realmente aumenta a tensão no patelofemoral medial. E eu aprendi com o Kubota botar um Kelly aqui embaixo para evitar o hipertensionamento do patelofemoral medial. Aqui da tuberosidade anterior, então fiz o Fulkerson mesmo, angulação em torno de 50 a 55 graus. Distalizei 1 centímetro, eu queria deixar esse Caton próximo de 0,8, porque é daquele raciocínio que combinamos com o Pedro, conversamos com o Pedro. E medializei 12 ali, lembrando que tinha um TAGT de 24, para ter uma anteriorização em torno de 1,5 centímetro. E aqui, ó, que interessante, só de fazer a anteromedialização e a distalização, eu ainda não fiz o patelofemoral, ó. Comecei com a incisão e a patela já não tem mais a luxação habitual, né? Então Cacá, fala, você melhorou Vitor. o encaixe da patela com isso, né? Aquele Pois é. né? Acho que isso que foi importante se baixar um pouco, medializar. Então o alinhamento na patelofemoral, ele é ditado aí, boa parte dela pela tuberosidade anterior, e ela ajuda bastante, né? Igual o Vitor falou, já deu aquela melhorada boa na excursão. Aqui é o Fulkerson, o pessoal não tem no Brasil muito hábito de fazer, não é o do paciente, mas esse aqui estava mais didático do que o do paciente. Então aqui eu passo 3 fios de Kirchner como guia, aí fico protegendo ali, uso a serra, depois vou com o osteótomo proximal, destaco ali a tuberosidade, ela fica ali fixa distal, sempre quebra a cortical distal, nunca consegui deixar uma dobradiça. E aí medializo o tanto que quer e passo os parafusos para fixar. Aqui então era a lesão de cartilagem em si, e aqui a aplicação do KERS. Então a gente abre ali o dispositivo do KERS, utiliza a tampa ali como molde, né? Então eu vou ali com a pinça, depois que eu moldei a lesão, essa lesão ela era meio chata, porque a forma dela era completamente diferente. Aí corta com a tesoura para que fique um pouquinho, 1 milímetro saliente em relação à membrana. Aqui o líquido de conservação que a gente tira, e por isso que é importante manter a caixa na horizontal. Aí põe o molde lá e vai cortar o KERS.
Esse jeito aqui, sem tirar do recipiente, foi o Vitor que deu esse famoso bizu. E eu acho muito bom. Pede para alguém estabilizar ali o KERS, enquanto dentro do pote já vai cortando. E aqui está o molde final recortado, né? A gente vai transportar então para a lesão, ó, já está com Fulkerson, patelofemoral passado ali, só falta tensionar, botamos a cola de fibrina no leito, fazendo o transporte ali do KERS, colocando ali o KERS então na nossa lesão com a cola de fibrina. E aqui, ó, ele está saliente, mas a hora que a gente começa a apertar e ele entrar ali na lesão, vocês vão ver como ele realmente se molda ali, se acopla, porque vai saindo ali aquele conteúdo aquoso que tem dentro dele, ele dá uma diminuidinha, tanto de espessura quanto de diâmetro, né? E aqui moldando com a pinça, igual o Vitor falou, do centro para a periferia, e a gente vê que fica realmente com um bom encaixe aí. Essa lesão não era das lesões mais típicas, né? Ela era quase não contida ali, mas no final ficou ali com um bom encaixe e realmente ele perdeu praticamente a faceta lateral quase inteira e aqui com o KERS a gente conseguiu restabelecer isso. Aqui o raio-x final, o Caton final foi para 0,9, então aqui a gente vê, melhorou bem em relação ao que estava antes da cirurgia. Acho que vai ajudar bastante, porque a lesão era principalmente na porção inferior. Patelofemoral medial ok, aqui o Fulkerson a gente vê a anteromedialização, as incisões e a reabilitação conforme nós falamos. Acho que interessante era demonstrar aqui o que a gente fez nos casos. Tem mais alguma pergunta? Será para a gente responder, Vitor? Olha, tem 24 perguntas, não vai ser possível a gente responder todas, que nós já excedendo um pouco o nosso limite. Talvez ele está fazendo uma comparação, perguntando uma comparação entre a cáries e uma membrana de colágeno. Qual seria a vantagem em relação à membrana de colágeno? A membrana, ela é, igual o Pedro falou, é bidimensional. E o KERS ele é tridimensional, ele pega tudo ali. E pelos estudos, né, da literatura, realmente a gente acredita que o KERS ele tem a potencial de formar um tecido bem semelhante ali ao da cartilagem. E se acoplou bem na patelofemoral. Lembrar que na literatura também existem estudos demonstrando aí que o KERS ele foi aplicado tanto na patela quanto na tróclea. Então não é um uso off-label, não. Classicamente ele vai ser mais utilizado no côndilo femoral medial, mas também é relatado como na patela e na tróclea. Eu acho que a grande vantagem é que ele possui uma espessura e ele já é tridimensional. A técnica acaba sendo diferente, né? Ele tem uma facilidade de se acomodar à lesão que tecnicamente é bem amigável ao cirurgião, né? Então são opções boas de tratamento com resultados bons e tem algumas peculiaridades técnicas que podem ser vantajosas desde que a gente saiba como manusear. A membrana, normalmente a de segunda geração, nós precisamos fazer uma microfratura. Então você vai depender de ser feita uma boa perfuração para poder subir aquele sangue com as células mesenquimais, para poder preencher e formar o coágulo, e com risco de se formar alguns osteófitos, talvez intralesionais. Esse tempo você não precisa fazer com a matriz de colágeno também, né? Acho que é interessante essa diferenciação das duas técnicas. Tem uma pergunta sobre follow-up, Kaká. Você que levantou os estudos, a gente tem estudos de follow-up de 5 anos, né? Apesar da maioria ser de 48 meses, a gente tem follow-up publicado de 5 anos, né? Tem, 5 anos de segmento. Provavelmente devem estar saindo outros estudos alemães mantendo o acompanhamento daqueles pacientes ali, né? Lembrando que os estudos são diferenciados em lesões não tão grandes, né, mas acima de 2,5 centímetros quadrados, e lesões grandes ali, com média de 3,7 a 4 centímetros quadrados de tamanho aí. E aqui já respondi durante a minha apresentação sobre se dá para fazer por via artroscópica, mas para você pegar essa matriz, para introduzir ela, prender ela, para levar até a lesão, você tem grande chance de rasgá-la ou ela sofrer alguma lesão, você vai perder o implante. Então, acho que tem que ser por uma artrotomia.
Acho que é isso. A artrotomia versus artroscopia, como é uma reabilitação que demanda do paciente segurar no pós-operatório inicial, a grande vantagem da artroscopia, que seria um pós-operatório inicial mais fácil, nos tratamentos com matriz não necessariamente é a parte mais importante, porque vai segurar muito mais o que você fez dentro do joelho do que a sua via de acesso. Então, pesar a dificuldade técnica de fazer pela artroscopia versus a vantagem que isso teria. Perfeito. Bom, pessoal, Acho que é isso, né, Vitor? É. O Vitor aí, que é o nosso capitão aí, o mais experiente. Quiser encerrar aí, Vitor? Eu acho que foi bastante interessante esse webinar. Tem mais algumas perguntas relacionadas a convênio, a custo. Eu acho que depois tem aqui o endereço, o telefone da Trauma Camp. Acho que vocês podem pegar no site ou mesmo ligar para vocês tirar essas dúvidas relacionadas a esse tipo de custos ou liberações. O produto já é liberado pela Anvisa. Os convênios estão, alguns, dependendo do plano em si, eles autorizam, mas aí você pode pegar mais informações ligando lá para a Trauma Camp, tá bom? Eu agradeço, então, ao Carlos Franciosio, o Kaká, o Pedro Giglio, e também a Trauma Camp, que nos deu todo o suporte para a gente realizar esse webinar. E vocês também têm nossos contatos pessoais, a grande maioria dos espectadores tem, vocês podem, se ficou alguma dúvida ainda, ou quiser fazer alguma pergunta, vocês têm toda a liberdade de entrar em contato conosco. Tá bom? Foi um prazer participar desse webinar. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.